Filho de peixe, peixinho é. A fruta não cai longe do pé. Os ditados podem ser bem conhecidos, mas quando a gente pensa na escolha de uma profissão, será que os pais e a família exercem tanta influência assim? Como as relações familiares contribuem no desenvolvimento de uma carreira? Hoje, no podcast Educação do Amanhã, a gente vai levar a família para a sala de aula e para o mercado de trabalho também. O Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Na produção estão o Lucas Vieira e na operação de áudio e vídeo tem o José Thiago Lemes e o Guilherme Medeiros. E eu recebo como convidadas hoje as professoras Clarice Mosman, da Escola de Saúde da Unicinos, e Maria Aparecida Marques da Rocha, da Escola de Humanidades da instituição. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Quero começar com uma pergunta que tem um cunho mais pessoal. Quero que vocês contem como foi a escolha de carreira de vocês e de que forma a família influenciou ou não nessas escolhas. Poderia começar, né? A escolha da minha carreira. Eu sou, na verdade, assistente social de formação e ao longo dos anos fui me envolvendo tanto com a educação que hoje já faço parte do corpo, né, de professores do mestrado em gestão educacional. E, na verdade, eu sempre admirei muito e quis, e no início fui professora. Depois fui fazer a faculdade, né? Eu fiz a PUC. E ao longo do tempo, eu fui me apaixonando muito por essa profissão. E teve um período, sabe, que eu fiquei na dúvida se eu fazia serviço social ou psicologia, mas em função de familiares, de próximos, de serem assistentes sociais, de eu viver mais próximo das assistentes sociais, eu assumi essa profissão nessa fase da minha vida. Depois posso contar o resto, como é que eu fui para a educação. E como foi para a educação? Como eu sempre me envolvi com políticas públicas na área da educação, e escrevi sobre isso, a minha formação, mestrado, doutorado, foi levando para isso. E quando eu terminei, então, o doutorado, fiquei num grupo de pesquisa que estudava a educação do ensino superior, algo que eu sempre me interessei bastante. E com o passar do tempo, eu me envolvi, né, com os projetos e daí passei para o programa de pós-graduação nessa área. Por isso que a gente também vai mudando ao longo do tempo. Não deixo de ser assistente social, né, porque eu coordeno o curso de serviço social, mas a política de educação sempre me fez, sempre esteve muito presente, diria assim, na minha vida. Perfeito. E você, professora Clarice? A minha experiência é bem pessoal mesmo, assim, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, meus pais se separaram. E aí, me levaram numa psicóloga. E eu fiz um vínculo ótimo, assim, com ela. Foi uma pessoa que me ajudou muito. E eu me lembro, na época, de ter essa sensação, assim, nossa, eu gostaria de fazer, assim, no futuro o que ela faz, assim, né? Assim, fiquei muito identificada com ela, assim. A minha avó também era psicóloga, que minha avó já faleceu, então eu já tinha também essa presença, assim, na minha família. E foi isso, assim, foi uma escolha bem no início, assim, me lembro desde mais ou menos isso, 10, 11 anos eu já ter claro, assim, que eu queria fazer psicologia. E a minha família sempre apoiou, assim, então, e desde o início, comecei o curso já, me apaixonei, assim, sempre gostei, porque às vezes, né, assim, no início do curso, os jovens às vezes ficam com uma certa dúvida, às vezes não se identificam tanto, às vezes até, né, às vezes mudam, mas eu desde o início, assim, eu tive a certeza de que tinha feito a escolha certa. Uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn em 2019 mostrou que cerca de 26% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram que os pais estão entre as maiores influências na vida de uma pessoa na hora de escolher uma carreira. Vocês observam isso no dia a dia da universidade? Os pais exercem, de fato, uma influência nas escolhas profissionais ou é uma coisa mais subjetiva, assim, que acontece? Assim, na minha experiência, eu acho que existem duas vertentes aí, né? Então, existem aquelas famílias que exercem uma influência grande até de uma forma mais
diretiva no momento da escolha, né? Então, assim, dependendo da escolha que os filhos fazem, se eles acham que não é bom, ou, né, tentam orientar, ou querem que sigam um caminho, né, da família, assim, em termos, a família toda são médicos, quer que siga, né, medicina. E outros, eu acho que deixam, né, os jovens, assim, mais livres na escolha. E o que acontece é que, também acho que acontece, assim, de alguns jovens se sentirem muito pressionados, né, quando existe esse direcionamento, e às vezes vão para um caminho totalmente diferente. Né? O que também, às vezes, é difícil para as famílias aceitar, né? Então, escolhe uma profissão totalmente diferente do que os pais, daqui a pouco, têm uma expectativa, assim, né? Perfeito. Pois é, eu estava pensando sobre isso e entendo, assim, que é bem importante, dentro do possível, que as famílias possam estar perto nessa escolha. E quando tu comentavas, realmente, porque tem famílias que dirigem muito e não dão opção nenhuma, inclusive com conflitos familiares. Né? Tem outras que, por outro lado, não querem se envolver. A gente observa também isso, né? Não, tu tem idade, a gente fala, suficiente para escolher o que tu queres. E muitas vezes aquele Jorge de 17, 18 anos, hoje 16, ainda não tem a maturidade para isso, né? Então, é bem importante, assim, que ele possa encontrar na família, não só nos amigos, ou mesmo na instituição que ele vem, uma possibilidade de conversar de forma mais aberta, né? E poder dizer, não gosto disso. Queria fazer uma outra área, né? Não quero fazer a área da saúde, quero ir para a área de publicidade e propaganda, enfim. Né? Então, eu fiquei muito curiosa sobre esse tema, e aí acabei fazendo um levantamento com a equipe que trabalha ali comigo, assim. Pensei, como é que os jovens, né, se eles foram influenciados ou não, e eles me deram respostas, assim, muito unânimes de que não, de que a família não influenciou na decisão de seguirem carreira no jornalismo, talvez porque não é exatamente uma profissão super tradicional, né, tipo, o jornalismo era uma profissão muito masculina, muito restrita a círculos mais elitizados, até poucas décadas atrás, e eu acho que também era muito aquela coisa assim, o jornalista, ele era advogado, ele era empresário, ele era alguma outra coisa, e porventura jornalista, assim. Mas me pegou um pouco essa impressão, assim, de que esse direcionamento é muito maior em relação a carreiras mais tradicionais, como medicina, como a professora comentou, do que nas carreiras mais criativas, modernas, por exemplo. Não sei, assim, se um pai e uma mãe chega e diz pro filho, você deveria fazer design, assim, sabe? Tenho essa sensação. Pode ser. Eu acho que isso, na realidade, também tem uma questão que isso vem mudando muito, né? Então, hoje em dia tem profissões novas que os pais desconhecem, muitas vezes, né? Ou as pessoas, por exemplo, querem atuar na internet, né? Assim, uma carreira no digital, por exemplo. Para algumas famílias isso é grego, né? Assim, então, eles nem conhecem essa possibilidade e, às vezes, até bem assustador. Não, eu jornalista, minha família só achou que eu virei jornalista de verdade quando eu comecei a falar na rádio. Pois porque assim, quando passei anos trabalhando em jornal, ninguém ligava. Aí eu fui pra rádio deles, agora eu entendi o que ela faz. Agora eles não fazem a menor ideia, eles sabem que eu tô aqui, sabe, trabalhando. Eu acho porque também dá visibilidade, né? Então, as profissões que dão maior visibilidade, por exemplo, uma época, se alguém dissesse que ia fazer design, o que é, não sei o que. Hoje em dia, fazer design está no outro patamar, né? A gente observa bastante, enfim, observa questões como essa. E tem a ver muito, me parece também, não sei o que vocês acham, com a questão do mercado de trabalho, a questão salarial. Isso acho que pesa bastante, não só na escolha, mas na direção das famílias. Total, e também a pegar esse gancho, porque assim, eu também vou dar o meu depoimento pessoal aqui, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família por parte de mãe que se formou numa universidade. E eu acho que isso ainda é uma constante no Brasil, quando a gente para pensar que ProUni, cotas, é uma política que tem 20 e poucos anos de existência, assim.
Na minha família ninguém é jornalista, só eu, as minhas irmãs que são mais novas, uma é designer, que ela tô tirando como exemplo, e a outra é fisioterapeuta. E meus pais, principalmente meu pai, que era servidor público, tinha muito essa coisa do filha, faz concurso, filha, faz concurso, dessa preocupação por estabilidade. Como é que vocês observam, assim, ainda existe essa pressão por procurar carreiras que tragam estabilidade? Porque o mercado hoje em dia a gente sabe que é muito mais voltado para MEI, para PJ, para gente, e até como um estímulo mesmo para que as pessoas empreendam depois da universidade, né? Vocês ainda observam essa pressão do concurso público, assim? Eu acho que, como eu disse antes, eu acho que vem mudando, mas ainda existe esses resquícios nas famílias, né? Às vezes até por desconhecimento, né? Até por insegurança. Eu acho que tem uma questão, assim, também, de que essas novas gerações, elas não têm essa necessidade, né? Assim como elas não têm essa perspectiva de fazer carreira, de planos, né? Mais em longo prazo. E às vezes para os pais é difícil isso, né? Porque não foi a vivência que eles tiveram. Então existe aí um salto geracional e uma mudança, porque a internet modificou muito as relações de trabalho, né? Se pensar nos últimos 10, 15 anos. Com certeza. Então, esses pais não tiveram essa vivência, né? Então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes os filhos precisam mostrar para os pais, né? O que existe, novas possibilidades, porque na cabeça deles vai virar todo mundo youtuber, né? Assim, é o que eles dizem, né? Assim, eles não têm esse conhecimento, né? E essa ideia também, empreender no Brasil é difícil, né? Algo que é muito desafiador, as pessoas passam por muitas dificuldades, então, assim, né? Acho que existe ainda uma ideia das famílias, bom, se meu filho fizer um concurso público, ele vai estar seguro, né? Mas as coisas vêm mudando. Então, eu acho que daí entra nesse momento algo de um desafio para as famílias, assim, de poder conhecer, né? De daqui a pouco flexibilizar, estar perto também, porque também a gente vê muito sofrimento quando eles escolhem algo que é para agradar a família e depois ficam muito infelizes, né? Ou durante o curso sofrem muito porque aquela escolha é algo que é muito difícil para eles, né? Então aí as famílias acabam tendo que daqui a pouco repensar, né? Entendo. Pois é, eu estava pensando, bem como tu estava trazendo, que é muito a questão ainda da segurança, né? Então, a família diz muito para a segurança. Quero que meu filho tenha um salário certo para que ele possa ter o quê? Um imóvel, um carro e uma vida feliz. Meio que é reduzido nesse sentido. E perceber que existem outros tantos caminhos, nem para todas as famílias é fácil de observar. Até porque também depende do nível, não apenas econômico, mas cultural, social daquela família, né? Então, geralmente, às vezes, uma família que viveu ao longo da vida para criar aqueles filhos, muita dificuldade, ela geralmente, eu quero dizer que sempre, né, vai torcer por algo seguro. Uma família que tem outro nível, geral, não é outro nível cultural, mas que se coloca mais à frente, que consegue, diríamos assim, trocar ideias com outras pessoas, se envolver com outros grupos, consegue ver a escolha do filho com uma maior tranquilidade, mesmo que bem no fundo não tem um medinho, assim. Será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Mas eu acho que esse medo é até natural, né, professora? Porque, afinal, não sei, eu não tenho filhos, mas eu imagino que quem tem filho vive com medo. É verdade. Cada etapa é um medo diferente. A faculdade, a formação, a festa de formatura, ela ainda representa um marcador social importante para famílias, para pais, filhos, parentes? Eu entendo que sim. Agora, no fim de semana, a gente teve a formatura, do qual eu participei, ali dos cursos da Escola de Humanidades, e chovia muito, não sei se vocês lembram, sábado, enfim. E as nossas alunas diziam assim, professora, acho que vai vir pouca gente, acho que não vai vir ninguém. Aquelas questões que geralmente acontecem, até porque a formatura também era mais tarde, sábado, mas era mais tarde.
amigos e parentes estavam lá presentes e se via, e a gente observa a emoção, assim, daqueles que estão sempre, que chama o nome, que vem a música, que tem aquele momento, assim, até de apresentação de mensagem para os pais, as fotografias, né? Existe, assim, uma emoção ainda, eu percebo, muito grande. Como tu dizias anteriormente, né? Ainda temos muitos jovens se formando, sendo a primeira pessoa a se formar, ou a segunda, né? Então, para aqueles pais ter chegado lá, é uma grande vitória, é um grande trunfo, né? Então, eu percebo assim, não sei o que tu acha. Não, na psicologia também. E eu acredito que é um rito de passagem, né? Assim, é um momento simbólico que merece ser comemorado. Né? Às vezes, a gente tem, por exemplo, né, alunos, como tu falou, pró-unistas, né? Alunos que trabalham e estudam. Então, tem um grande investimento, né, nessa formação da graduação. Então, é importante poder comemorar, né? É importante celebrar e marcar esse rito, assim, de passagem. Queria, de novo, pegar esse gancho do ProUni, de cotas, e pensar na importância desse exemplo para a família também, né? Do estudante que chega nesse lugar, ele acaba também movimentando toda a família para tentar também acessar o ensino superior, para pensar em outras oportunidades de carreira. Eu observo que sim, porque, como geralmente, né, um aluno que busca um ProUni, por exemplo, num determinado período, enfim, da sua vida, ele lutou muito para conseguir passar ali, né? Ele faz o Enem esperando uma nota boa para poder ou ir para uma universidade federal, ou a mesma nota do Enem poder ser utilizada via ProUni, enfim, ou conseguir outro auxílio via FIES, também que é diferente, né? Porque ele tem que retornar aquele valor. Mas, enfim, né? É uma luta grande. E a família, do modo geral, ela se emociona muito com isso. Se você se permite, eu queria contar uma história. Por favor, fique à vontade. Bem rápida. Na universidade, quando foi criado a questão, quando se assumiu as bolsas, né? Pode-se dizer... eu me lembro, assim, porque eu trabalhava nessa área, alunos que tinham pouquíssimas condições, pouquíssimas mesmo, não é alguma coisa assim. E eu me lembro que um deles, ele tinha os seus documentos guardados num plásticozinho, porque ele era um morador de rua. E ele conseguiu chegar ali. Então as pessoas ficaram muito espantadas que os documentos estavam tudo direitinho, mas naquele plásticozinho, porque ele tinha muito medo de perder, de não sei o quê. Então o ProUni pôde dar, né? Acho que o valor do ProUni é esse, de poder dar o acesso para muitas pessoas que não puderam, né? De alguma forma, não pensavam, não sei o quê. E daí a gente vê ainda, né, quando dá propaganda para televisão, aqueles que conseguem passar pelo Enem, aqueles que conseguem ter o ProUni, é sempre uma família feliz no Brasil, né, como um todo, assim. E tem uma outra questão que às vezes eles vêm de outros lugares, né? Isso. Então eles acabam tendo que se mudar. Sim. Então as famílias precisam também fazer esse auxílio, né? Já aconteceu mais de uma vez lá na Unicinos, por exemplo, receber alunos do Nordeste. E aí eles vêm pra cá, é um frio, eles não têm roupa, né? Então assim, a família toda daqui a pouco faz um esforço para trazer ele até aqui, mas não consegue depois, né? Manter. Aí eles precisam trabalhar, precisam arrumar, né? Formas de se manter. Então, como eu disse antes, eu acho que é um grande investimento, né? Por isso que na hora da conclusão, a comemoração tem que ser proporcional, né? 6 anos depois, né? Alguns mais 5, até na Unicinos. 8, né? Quer dizer assim, né? É uma alegria. A gente mesmo fica... não diria espantado, mas surpreso com a força daquele jovem que conseguiu chegar ali, né? Perseverança. Né? Perseverança, isso é bem importante. Pegando agora numa outra ponta, né? Como a professora Clarice comentou, que a avó era psicóloga e a gente tem essas carreiras mais tradicionais, uma família de médicos.
existe maior influência, uma maior pressão, assim, para que nessas famílias... A gente tem um termo nas redes sociais que é Nepo Baby, né? Que é tipo, o pai é médico, o filho é médico, o avô era médico. Existe uma pressão maior, assim, dessas pessoas para seguirem essas carreiras que a família inteira segue. Como é que vocês veem isso no dia a dia da universidade, assim? Existe, tipo, a galera que desgarra do rebanho e vai para outra área... Eu acho que existe um pouco de tudo, assim, algumas famílias acho que existe bastante pressão, assim, né, às vezes até quando existe, por exemplo, os pais são advogados, têm um escritório e querem que os filhos assumam, né, tem uma continuidade, acho que existe um pouco essa ideia de continuidade de um investimento de vida dos pais, né, alguém poder seguir aquele legado. Mas o que acontece é que não necessariamente isso acompanha o desejo daquele filho ou a identificação daquele filho com a profissão. Acho que essa é a questão fundamental. Às vezes os pais têm o desejo de que eles façam, né, sigam os seus passos, sem conseguir perceber que talvez aquele filho, aquela filha não tenha identificação com aquela profissão. Né? E aí isso às vezes é um pouco difícil, mas às vezes tem famílias, por exemplo, que tem mais de um, aí um segue, né, os passos dos pais, outro vai fazer uma coisa totalmente diferente, se sente mais autorizado, né, assim. Então eu acho que existe um pouco de tudo, assim, mas a gente vê que, especialmente esse momento da escolha, né, e acho que uma coisa importante também que a gente estava falando antes, que é as famílias levam muito, assim, no sentido definitivo. Então, assim, se escolheu agora, tem que fazer isso para sempre. Não necessariamente. A gente vê muitos jovens trocam de carreira, mudam de curso superior, né? E daqui a pouco fazem escolhas já com um pouco mais de maturidade, né? E com um pouco mais de autonomia também, né? Perfeito. E agora pensando no dia a dia da universidade, o aluno já tá lá, a família tá feliz, tá todo mundo perfeito, assim. Eu tenho muito a impressão que o ensino superior é este lugar onde o sujeito desgarra de vez da família, assim, sabe? Onde ele vai conviver com pessoas muito mais diferentes do que na época do colégio, onde ele vai desenvolver o senso crítico, vai pensar quem eu sou neste mundo e o quanto essa carreira está influenciando, assim. E aí eu estava ali perguntando para os jovens da nossa equipe como foi a participação dos pais deles, assim, nessa trajetória acadêmica. E eles falaram, nenhuma. Não, eles, tipo assim, foi pra faculdade e o pai e a mãe meio que, tipo, agora te vira. E eu também tenho essa sensação de que é esse ambiente onde há muito mais autonomia do que na vida escolar de ensino médio, etc. É saudável pensar numa influência familiar neste ambiente? O pai e a mãe vão na faculdade, assim? Como é que funciona isso? Ou é um mico, assim? Não sei se ainda fala mico, como é que chama? Sei lá, é flopado levar o pai e a mãe, sabe? Pra faculdade. Como é que funciona isso? Eu percebo que cada vez menos, né? Cada vez menos o pai e a mãe vão para a universidade. Porque lá fica parecendo não, na verdade, um espaço desse jovem, desse aluno, que constrói novas amizades, novas relações, que conhece mesmo dentro do seu curso novas possibilidades. Eu pensei de experiência extensionista, de estágios, de congresso, de conhecer, inclusive, professores que eles acabam muitas vezes amando, emocionando, então seguem aquele professor, né? Segue no sentido das ideias que aquele professor coloca. Era tudo que eu pensava, era tudo que eu queria. É a idade também dos relacionamentos afetivos. Sim. Né? É a idade também que se descobre, ao menos eu observo isso, né? É a idade que se descobre, assim, exatamente o que eu quero seguir, não só na vida, mas em relação à sua sexualidade, em relação às discussões de gênero e de trabalho também. Porque alguns, nesse meio, têm que buscar o trabalho para poder viver, porque 5, 6 anos, muita coisa acontece nas famílias, né? E às vezes alguém que não precisava isso inicialmente, chegou bem, ao longo do tempo precisa. E outros são por opção, né? Eu tenho uma possibilidade de fazer um estágio, de ganhar, de ter, como se diz, meu dinheiro, eu vou buscar isso, eu vou mudar o turno. E muitas vezes a família é informada,
né? Não é assim, não participa tanto como poderia participar, né? Essa observação assim que a gente tem um pouco, né? Que eu tenho ao menos, e colegas também têm. E assim, eu acredito que é um momento de incentivo de autonomia, né? Então, o ideal é justamente... Porque eu sempre digo assim, isso não é algo que vai iniciar no ingresso da graduação. Então, isso vem uma caminhada. Então, os pais vêm num processo de incentivo de independização, de autonomia, é o que é esperado, né? Por outro lado, a gente vê que hoje em dia, esse processo ele demora um pouco mais a acontecer. Né? Então, a gente vê os jovens com menos autonomia. Claro, a gente vive num contexto de insegurança, então as crianças, né, têm menos processos de poder, né, se experimentar na rua, de poder sair. Então, né, andam de Uber, não andam sozinhos. E tem toda uma super proteção que tem, obviamente, a ver com o contexto, né, que é a realidade, mas que não promove esse desenvolvimento da autonomia. Então, a gente vê que no início, normalmente no início do curso, eles são um pouco mais, ainda tem menos né, a família ainda é um pouco mais presente. E acho que ao longo do curso, eles vão tendo essas outras experiências de inserção de mercado de trabalho, estágios e tal, e vão se independizando, né, assim, mais. Mas eu acho que hoje em dia isso não é que nem era em outras épocas, que eles saíam, iam para outra cidade estudar, né, ficavam distantes da família. Eu acho que hoje eles são um pouco mais protegidos, assim, especialmente no início ali, assim. Necessitam, né? Agora, mas é importante que a família esteja atenta, né? É importante. Teve uma determinada situação, isso também já faz um tempo. Eu estou me lembrando de alguma situação, mas teve uma determinada situação em que, na área que eu trabalhava, um pai chegou e estava muito preocupado, porque ele tinha contado os anos, e era a formatura do filho, tinha passado tipo 5 anos. E daí foi para nossa área, né, que era a área que atendia alunos e tudo mais. E daí, esse aluno conseguiu, de alguma forma, ficar mais independente, e o pai não seguia, só dava o dinheiro para pagar o curso. E eu me lembro que foi feita assim, uma série de reuniões com esse pai e tudo, porque esse jovem frequentava pouquíssimo aula. Então, ele estava no primeiro ano, porque ele só rodava. Ah, meu Deus! E estava vivendo outras tantas coisas, e coisas assim nesse sentido. Então, eu sempre entendo, né, que é sempre importante que o pai possa, pai, a mãe, os pais, a família, possa estar, mesmo que de longe, podendo acompanhar um pouco isso. Essa família, na época, sofreu muito, porque tinha convidado todos para uma grande formatura, que não aconteceu, né? Porque essa pessoa não ia, já estava até... Mas recebia o dinheiro, a universidade recebia. Então, tinha algumas situações assim, que imagino que ainda tem. Então, é importante também que a família não deixe tão livre, né? Importante. Tem que ter um olhar, assim, mais atento mesmo, que de longe. Mais atento sem querer controlar, né? Isso. Uma supervisão, assim, né? Supervisão, de mantendo uma distância ótima, cuidando de longe. Isso. Deixando eles, né, desenvolverem ali a sua autonomia, mas também não ficar totalmente alheio, né? Perfeito. Professoras, agora a gente vai para o nosso tema de casa, aquele momento em que a gente compartilha uma dica que pode ter a ver exatamente ou não com o nosso tema. Queria saber o que vocês recomendam para quem nos assiste. Assim, bom, 2 coisas eu acho que são importantes, né? Primeiro, eu acho que é importante que os pais se interessem, sabe? Se interessem de fato por esse momento, por essa escolha, e se interessar no sentido de perguntar, né? De conhecer o que o filho ou a filha quer, quais são, acho que a gente estava falando, né? Profissões, outras possibilidades que existem hoje em dia. Então, de fato, se interessar, não simplesmente querer dirigir ou controlar. E aí, nesse interesse, daqui a pouco, isso como tu falou antes, né? Poder ler um livro juntos, assistir um filme, né? Tem um filme que é clássico, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é super antigo. Eles não devem ter nem ideia de que existe, porque tu fala pra eles. Nem sabe filme de 10 anos atrás, eles já não... Já é velho. Às vezes eu dou exemplo em aula, eu disse, professora, que filme é esse? Um filme dos anos 2000, assim, mas tudo bem. Então, assim, é um filme clássico, né? Que acho que expressa muito esse momento, né? Assim, as histórias de cada um, a forma como
como cada um lida e as relações familiares, assim, né? Nesse contexto. Então, se eles conseguirem achar no YouTube aí da vida, deve ter. Eu também fiquei pensando e concordo plenamente contigo que é poder que os pais possam estar mais perto dos seus filhos, fazendo algumas coisas juntos. Porque na medida que tu consegue, que a pessoa, né, consegue compartilhar com o filho, ele consegue conhecer mais. Ele consegue compreender o que aquele jovem, por que ele não quer aquilo. E digo isso também, tu deve ver isso, né? Porque tem muito jovem que também acaba sofrendo muito quando não é uma opção que ele gostaria, e daí ele fica muito preocupado que ele, enfim, o pai está pagando, a mãe está pagando, às vezes ele não está pagando, como é que ele vai dizer que depois de 2 anos não era aquilo que ele queria? Né? Então, às vezes, o estar mais perto, assim, quer fazer coisas juntas, né? Vamos caminhar juntos, vamos no futebol, vamos fazer hoje a gente nem vê tanto piquenique, mas vamos fazer atividade juntas, vamos caminhar, enfim, auxilia aquele jovem a conhecer esse pai de uma outra forma. E esse pai, essa mãe. E esses pais, né, a gente sabe que a gente vive realmente num mundo que é difícil, mas é buscar dentro do possível se abrir, né, para o novo que chega. E para o filho novo que chega também, né? Porque ele também vai se modificando. E muitas vezes, né, às vezes a gente ouve dizer, eu não conheço mais o meu filho, né? E às vezes não é culpa só daquele jovem, né? A gente que, por excesso às vezes de trabalho, por uma série de outras coisas nossas também de pais que assumimos, não conseguimos perceber. E eu me lembrei de um livro, assim, que eu acho sempre muito importante, que trata de situações de família, se trata de situações difíceis, mas que é muito presente, que é a questão dos laços, que é Feliz Ano Velho. É lindo, verdade. E eu estava pensando aqui quando tu falou, e eu digo, mas Feliz Ano Velho traz muito desses laços, dessa valorização, dessa caminhada, tudo já há um tempo, né? Sim, né? Mas continua muito atual. Eu li pela primeira vez Feliz Ano Velho esse ano, e achei belíssimo o livro, adorei, é muito interessante, até é uma experiência muito diferente de você ler esse livro já sendo uma adulta, né? Porque você olha e você pensa, gente, era um moleque, assim, vivendo aquelas coisas todas e se questionando, realmente é uma boa dica para você. Eu vou aproveitar e também vou fazer uma dica, porque a gente foi falando algumas coisas e eu lembrei, na verdade, o livro, assim, literatura pura, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é uma história de família novelona, assim, né? Puro realismo mágico, é muito bonito, e tem os conflitos familiares, as escolhas de cada um na família, e como isso foi influenciando ali naquelas relações. E fora que eu acho um livro lindíssimo, que todo mundo deveria ler mesmo. É verdade. Mas é isso, muito obrigada pela presença, eu adorei essa conversa, foi muito gostosa mesmo. Agradeço o convite também. Agradeço o convite, prazer. Foi muito bom. E conhecermos, né? Porque a instituição é grande. Sério? A Escola de Humanidades ocupa na instituição os prédios da frente, e a Escola de Saúde está mais no interior, né, da casa. E claro, somos muito professores, né? Então a gente acaba convivendo com aqueles que adorei esse podcast também, então proporciona encontros inéditos por aqui. Muito bom. Gente, muito obrigada por assistir, por comentar aí no chat, e compartilha também com quem você quiser essa conversa e manda pro teu pai e pra tua mãe, que eu acho que eles vão gostar. É isso, a gente volta em breve com mais um episódio do Educação da Manhã. Até lá!